porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente termina hoje aquela unidade cujo conteúdo, a voz do sétimo anjo, ou o soar da sétima trombeta. É claro que ela enseja a volta do Senhor Jesus Cristo. E então, a próxima parte da qual nós vamos tirar lições é a maneira como que o Senhor Jesus vai voltar. Nós sabemos com toda certeza que ele vai voltar. Além das promessas proféticas lá no Velho Testamento, chamada as Escrituras, ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei. Notou que clareza? Notou que promessa? Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Isto que é a qualidade, ou faz parte das qualidades de um bom pai. Qual filho que não deseja, que não desejaria ter seu filho perto dele? Não é diferente com Jesus. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não só esta promessa dele, mas lembre lá do Monte das Oliveiras, quando ele se despediu dos discípulos e foi subindo, 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 até desaparecer entre nuvens. E os discípulos, como era natural, ficaram de olhos fixos, olhando para as alturas. Aí então vem a confirmação. 2 varões, 2 anjos, vestidos de branco. E olha aí a repetição da promessa do Mestre. Varões galileus, por que estáis olhando para cima com olhos fixos? Este mesmo Jesus, ou este Jesus, do mesmo modo que ele subiu, ele há de descer, ele há de voltar. Resumindo, a Bíblia, o Novo Testamento, é rico em anunciar a volta de Jesus. Mas a gente vai aprender como será esse dia, de que modo que ele virá, se ele virá de modo claro ou se ele virá
de modo secreto. Isto trataremos na próxima unidade. Hoje nos resta terminar sobre o galardão. Ele chegando, voltando, e porque chegou o tempo, o mesmo texto que diz, chegou o tempo da tua ira, ele mostrou que chegou o tempo da ressurreição dos mortos e de ele dar o galardão aos seus servos, os profetas, não só a eles, mas a todos os santos. Olha que lindo! Não vai ficar nenhum servo do Senhor Jesus sem a recompensa, pois ser perdoado dos pecados já é uma bênção. Ser salvos, imaginam. E crer na volta dele, outra bênção, outra recompensa. Mas depois que ele chegar, vai haver acertos. Cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa. Olha, Jesus chegou a dizer, pense bem nisso, hein? Jesus chegou a dizer, olha, aquele que der, mesmo que seja um copo d'água, a um discípulo meu, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Quantas pessoas, que se negam a contribuir na igreja que ele faz parte. Quantas pessoas poderiam me ajudar nesta tarefa de estudos escatológicos, diários, de ensino, de pregações? Poderia mandar o seu Pix, mandar a sua oferta, mas olha, apesar dos apelos, até hoje eu só tenho um mantenedor mensal e, aleluia, pela vida dele, pela cooperação. E olha, isso tem, você notou que isso tem, vai ter implicação no nosso galardão? Tudo aquilo que eu faço como servo de Deus, como pregador, ensinando as minhas atitudes com os meus irmãos, com o meu próximo, a ajuda financeira a alguém, a cooperação, a contribuição, uma oferta voluntária, tudo isto, olha, o Senhor vai nos chamar à parte e a gente irá ser recompensado. Veja, ele chegou a dizer, aquele que der mesmo um copo de água a um discípulo meu, de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa, o seu salário. Oh, misericórdia, o quanto que nós somos agarrados em dinheiro, o quanto a gente se envolve em finanças. Quantas pessoas já ouvi até alguém dar um testemunho que ouviu alguém dizer que a última parte do homem que se converte é o bolso. A maioria tem o seu coração convertido, tratado, o que é só uma ilustração, mas não é verdade não. Mas o bolso fica fechado, as mãos ficam fechadas para a obra de Deus. Lamento como que essas pessoas irão
se portar diante do Senhor da obra. Ele que tem urgência, que se propague a palavra dele, que se ensine a palavra dele, e este ensino depende da sua ajuda, da sua contribuição. Mas olha, aquele momento será sério, e note que ali em Apocalipse 11, 18, além do galardão aos profetas, o galardão aos santos. Veja a justiça de Deus e o galardão a todos os que temem o teu nome. Como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. Existem aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de entrar num templo, de assistir um culto. Aquelas pessoas lá em regiões longínquas, elas nada sabem no sentido teológico, intelectual, mas elas temem a Deus, elas têm temor do Deus Todo-Poderoso. Até mesmo estas pessoas serão lembradas naquele dia. Então, essa unidade termina com esta palavra magnífica. Chegou o tempo da ira, a ressurreição dos mortos, o tempo de dar o galardão aos santos e a todos os pequenos e grandes que temem ao teu nome. Aleluia! Por algo tão maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.